Hoje, técnicas investigativas e tecnologia forense parecem comuns, mas no século XIX nem existia identificação por digitais. Não se menciona análise de DNA nem o sistema MVAC, hoje essencial para investigadores forenses. Como resultado dessa falta de tecnologia, os casos eram frequentemente resolvidos por testemunhas e confissões, embora muitas investigações nunca chegassem a uma conclusão. No episódio de hoje, vamos analisar alguns exemplos dessas investigações, enquanto examinamos 3 casos horripilantes do século XIX que nunca foram solucionados. Jane Coulson, a assassina de Altham. Jane Maria Coulson, de 17 anos, foi descoberta por volta das 4 horas da manhã do dia 26 de abril de 1871. Espancada, sangrando e quase inconsciente, ela estava deitada na Kidbrooke Lane, em Eltham, sudeste de Londres. Ela foi atingida com um martelo, achado perto dali e coberto de sangue. A bolsa de Jane, com 11 shillings e 4 pence, estava intacta e não havia sinais de agressão sexual. Isso sugeriu que o ataque foi pessoal, ou feito por um estranho violento e aleatório, pois não havia motivação financeira ou sexual. Devido à gravidade da surra, Jane foi difícil de identificar. Ela ficou em coma por 4 dias antes de morrer em 30 de abril. Antes de morrer, ela apontou Edmund Pooke, jovem impressor de Greenwich e filho de seu patrão, como agressor. Jane, empregada doméstica, mantinha um caso com Pooke há meses. Ela engravidou, mas ele recusou-se a casar. Seu irmão já havia irritado o pai ao se envolver com uma mulher de classe inferior, e Pooke não queria repetir isso. Isso significaria que ele teria que enfrentar o estresse e as dificuldades de discutir com sua família rica. Ainda assim, a notícia veio à tona e Jane foi demitida, após as alegações, apesar da contestação da família Pooke. Alegaram que Jane perdeu o emprego após vários avisos sem melhora de comportamento. Responderam que a jovem de 17 anos foi advertida por aparência e hábitos de trabalho descuidados, sendo dispensada pela persistência desses problemas. Há alegações de que Jane e Pooke mantiveram o relacionamento após ela perder o emprego, se encontrando às escondidas e trocando cartas românticas. No entanto, nenhuma carta ou qualquer evidência de que elas existiram jamais foi encontrada. A prima de Jane lembrou que ela sempre falava em fugir e se casar com Pooke para recomeçar. Segundo relatos, testemunhas viram um homem com a descrição de Pooke fugindo da cena do crime. E houve afirmações de que ele havia comprado o martelo de um comerciante local nos dias que antecederam o ataque, embora o comerciante não conseguisse se lembrar do homem que o comprou. Pooke, às vezes, dizia que não estava perto da viela, mas em outras afirmava que estava correndo, porque sentiu que teria uma crise e precisava ir para casa. As roupas que ele disse estar usando na noite do crime coincidiam com a descrição do agressor de Jane. 7 testemunhas teriam visto Pooke e Jane juntos mais cedo naquela noite. O caso contra Pooke, à primeira vista, parecia sólido, mas de alguma forma tudo deu errado. No julgamento inicial, o legista considerou Pooke culpado pelo assassinato de Jane. Após isso, foram feitos os preparativos para que Pooke comparecesse a um julgamento adequado no Old Bailey. A data foi marcada para 10 de julho. No julgamento, o juiz-presidente decidiu que as declarações de Jane antes de morrer eram boatos e não poderiam ser usadas como prova. Durante o julgamento, Jane havia nomeado Pooke como seu agressor e, sem essa importante prova, a promotoria teve dificuldades para provar sem dúvidas a culpa de Pooke. Relatos apontam que muitos argumentos deles caíram quando analisados pela defesa.
O júri absolveu Puck em apenas 20 minutos, 5 dias após o início do julgamento. Embora Puck tenha sido libertado, o povo de Londres ficou revoltado e não esqueceu o caso. Jornais criticavam o jovem de 24 anos e insinuavam sua culpa. Ao sair do tribunal, ele encontrou uma multidão frustrada aguardando. Moradores achavam que ele escapou da justiça por sua riqueza, classe social e conexões familiares. Depois, Puck e sua família deixaram Londres. A imprensa continuou a importuná-los até que eles eventualmente mudaram de nome. Jane foi sepultada no cemitério de Brockley ao lado da mãe em 8 de maio de 1871, mas a justiça nunca foi feita por ela. Seu legado permaneceu após sua morte, e seu fantasma teria sido visto várias vezes em Kidbrooke Lane, até por policiais em patrulha. Ela surgiu de vestido branco, rosto coberto de sangue e chorando por ajuda. Os moradores evitaram a área até que fosse construída, e o fantasma sumiu. Charles Bravo. Charles Bravo nasceu como Charles Delaney Turner em Londres, em 1845, adotando o sobrenome Bravo de seu padrasto. Charles era educado, estudou no Trinity College, Oxford, e formou-se advogado em 1870. Ele se casou com Florence Ricardo, filha de um político nascido na Austrália chamado Roberto Campbell. Em dezembro de 1875, eles se conheceram um ano antes do casamento deles. Charles revelou a Florence que teve um caso de 4 anos e uma filha desse relacionamento, que nunca conheceu. Florence admitiu que se encontrava secretamente com seu médico, mas terminou antes de conhecer Charles. Florence era financeiramente independente. Ela tinha se casado 10 anos antes com um militar que a atraiu inúmeras vezes e acabou morrendo de alcoolismo. Após o fim do casamento, ela passou a sair com seu médico mais velho, que prometeu diversas vezes se casar com ela. Após a exposição do relacionamento, Florence foi excluída socialmente e perdeu o apoio financeiro dos pais. Na época, ela já tinha herdado uma quantia após a morte do ex-marido, que manteve seu nome no testamento. Apesar da boa aparência do relacionamento de Charles e sua esposa, investigações revelaram que ele era controlador, mesquinho e agressivo. A riqueza de Florence gerou tensão no casamento, pois ela manteve suas finanças separadas devido à lei de propriedade das mulheres casadas de 1870. Ao descobrir isso, Charles ameaçou cancelar o casamento e insistia em interferir no estilo de vida de Florence. Ele queria vender os cavalos dela, demitir criadas e dispensar os jardineiros, o que Florence não aprovou. Charles também se sentia ameaçado pelo ex-amante de Florence, Dr. James Gully, que ainda morava perto. Charles recebeu 3 cartas após o casamento, acusando-o de interesse financeiro e dizendo que Florence ainda era amante do Dr. Gully. Na primavera de 1876, ele foi envenenado com emético tartárico, derivado do antimônio. Sua morte durou vários dias. Os sintomas dolorosos do envenenamento por antimônio incluem vermelhidão, coceira na pele, tosse, chiado, falta de ar, dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, dor abdominal e insônia. Segundo relatos, é uma forma horrível de morrer. Em 18 de abril, Charles retornou de um passeio a cavalo com muita dor e palidez. Estava irritado no jantar e reclamou de dor de dente. Depois, se irritou ao receber uma carta do padrasto alertando sobre investir na bolsa após ter perdido dinheiro. Ele também criticou Florence por beber muito, ressaltando que ela teve 2 abortos nos últimos 4 meses. Durante a noite, funcionários foram alertados sobre o sofrimento de Charles, que começou a gritar pela esposa e foi encontrado vomitando na janela. Existem várias teorias sobre quem envenenou Charles e por quê. A suspeita mais óbvia é sua esposa, com muitos especulando que ela vinha envenenando Charles lentamente durante o curto período do casamento. O uso de antimônio como tartar emético explicaria a doença crônica que Florence desenvolveu após o casamento. A senhora Cox, governanta do casal,
disse que Charles acidentalmente engoliu láudano ao tratar uma dor de dente. Ele tomou tartar emético por engano, achando que era um emético para induzir vômito. Segundo a Sra. Cox, Charles confessou seu erro a ela quando estavam a sós, apesar de ela ter alterado sua declaração depois. Havia também teorias de suicídio sobre o envenenamento, que Sra. Cox, ameaçada de demissão por Charles, ou um cocheiro dispensado, tivessem-no envenenado por vingança. Foi sugerido que Florence usou veneno nele para reduzir sua libido. Ela errou na dosagem e deu veneno demais ao marido, causando sua morte lenta e agonizante. Charles faleceu em 21 de abril de 1876, aos 30 anos, após 5 meses de casamento com Florence. 2 inquéritos investigaram o caso, considerado tão sórdido que mulheres e crianças foram proibidas de entrar. Enquanto Florence testemunhava, o primeiro inquérito foi inconclusivo e o segundo apontou homicídio doloso, mas ninguém foi acusado ou preso. Depois, Florence foi para Hampshire, onde morreu aos 33 anos por intoxicação alcoólica em 1878. Maria Rogers. Pouco se sabe sobre a infância de Maria Rogers. Nascida por volta de 1820 em Connecticut, era filha única de mãe viúva. Seu pai, James, morreu em uma explosão de barco a vapor aos 17 anos dela. Depois, ela e a mãe mudaram-se para Nova York, onde trabalhou como balconista em uma tabacaria. Ela recebia um salário generoso, pois sua beleza marcante atraía clientes ricos de toda Nova York. Ela era tão conhecida por sua beleza que homens escreviam sobre ela. Um deles publicou um poema no New York Herald, e ela depois inspirou a história policial de Edgar Allan Poe, O Mistério de Marie Rogers. Em 5 de outubro de 1838, The Sun anunciou o desaparecimento de Mary Rogers. Phoebe, sua mãe, disse ter encontrado uma nota de suicídio e solicitado ao legista que a examinasse. Ele analisou o documento e afirmou que mostrava uma determinação inalterável de destruir. No dia seguinte, outro jornal afirmou que o desaparecimento era uma farsa e que Mary só tinha ido visitar uma amiga. Ainda assim, vários dias se passaram antes que ela finalmente voltasse ao trabalho. Outro jornal local sugeriu que o sumiço de Mary foi uma elaborada jogada de publicidade do dono da tabacaria para atrair clientes. Levaria 3 anos para o caso de Mary começar de fato. Em 25 de outubro de 1841, ela avisou Daniel Payne, seu noivo, que visitaria a família. Quando ela não voltou no dia seguinte, sua mãe se preocupou e colocou um anúncio no jornal perguntando se alguém a viu. 2 dias depois, o corpo de Maria foi encontrado boiando no rio Hudson, em Nova Jersey. 3 homens encontraram e resgataram o corpo de barco até a margem. Nas reportagens sobre a morte, Maria era chamada de a bela garota do charuto. Ela foi estrangulada com um tecido do próprio vestido e tinha marcas nos pulsos, embora as mãos não estivessem amarradas ao ser encontrada. Uma corda com uma pedra pesada estava presa à cintura. Suas roupas estavam rasgadas e o rosto desfigurado. Ela não estava grávida ao morrer. Apesar das teorias da época, os ferimentos dela não eram compatíveis com um aborto mal sucedido. O caso dela ganhou atenção nacional e foi sensacionalizado nos jornais nos meses seguintes. O noivo dela, devastado com a perda, se suicidou. Uma nota foi achada com seu corpo em 7 de outubro de 1841, dizendo: "Aqui estou eu, exatamente neste lugar. Que Deus me perdoe pela vida desperdiçada." No entanto, é importante notar que Daniel cooperou com os investigadores e deu depoimentos consistentes. Ele não demonstrou interesse em ver o corpo de Maria e não perguntou o que havia acontecido com sua esposa, o que acabou levantando algumas suspeitas sobre ele. Na mesma época, Frederica Loss, dona de taverna, disse que seus filhos acharam várias roupas femininas na floresta
que poderiam ser de Maria. O item mais notável era um lenço bordado com iniciais. A senhora Frederica disse ter visto Maria com um estranho alto e moreno na noite do sumiço e, depois, ouviu um grito vindo da floresta onde as roupas foram achadas. Em outubro de 1842, Frederica foi acidentalmente baleada por um filho em seu leito de morte. Ela disse que o homem alto e moreno, visto com Maria na noite do desaparecimento, não era um estranho, mas um médico conhecido por fazer abortos. Ela afirmou que o procedimento deu errado e Maria morreu como resultado. Depois que seu corpo foi jogado no rio, um dos filhos de Frederica jogou as roupas em um lago do vizinho antes de mudar de ideia e espalhá-las pela floresta. A revista Smithsonian observou que essas informações não coincidem totalmente com os fatos do caso, que Maria havia sido amarrada, abusada e claramente lutou contra seu agressor, e que não havia sinais de gravidez ou de um aborto. Mesmo assim, em 1842, muitos aceitaram o relato de Frederica sobre os fatos. O assassinato de Maria nunca foi resolvido. Esse caso continua sendo um dos mais icônicos e horripilantes da história de Nova York. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.